Então vamos lá, gente. Meu nome é Ana Carolina, eu sou alergista e imunologista, né? Eu sou colaboradora do ambulatório de alergia a medicamentos do HC. E eu vim a pedido da Salute para a gente conversar um pouquinho sobre os testes cutâneos em alergia e uma passada de imunoterapia, que senão, né, são 2 aulas, teoricamente são muito longas, e se a gente deixar para falar tudo nessa aula, acaba ficando bastante coisa. Então eu vou dar uma passada nos 2 temas, e se vocês tiverem dúvida, quiserem interromper, quiserem perguntar, abre a câmera, liga o microfone, tenta mandar no chat eu vou tentar olhar em tempo real, tá? Eu tô com o celular aberto aqui, às vezes não vai dar certo, se pular alguma coisa no final eu respondo, combinado? Diga, Dani. Tá dando para me ouvir bem? Aconteceu, não sei. Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês, então, né, de testes cutâneos em alergia no geral e imunoterapia, né? E qual que é o nosso objetivo quando a gente fala num teste de alergia numa pessoa, né? Nos testes in vivo, não in vitro. A gente não vai hoje conversar sobre exame de sangue, né? A gente vai conversar em pessoa. Então, o nosso objetivo, quando a gente faz um teste in vivo numa pessoa, é reproduzir o que aquela pessoa teve, né, para poder documentar que aquele alérgeno, que aquilo que a gente está investigando foi o verdadeiro causador daquela alergia. Então, nada mais é do que a gente fazer uma mini doença, tá bom? E quando a gente fala em fazer mini doenças, a gente não pode esquecer que eu brinco que é aquela premissa, né? Quem não sabe o que procura, quando encontra, não sabe o que fazer. A gente tem que escolher o teste, pensar em escolher o teste baseado no que a gente tem de história e ciência. Então, hoje, a gente vai se apegar a 2 tipos de mecanismos de hipersensibilidade. Um é o tipo 1 anafilático, que eu falo que são as anafilaxias e os pedacinhos dela, então as reações imediatas, então urticária, angedema, broncoespasmo, sintoma de rinoconjuntivite, então os sintomas que acontecem aí mais ou menos até 1 hora depois que você teve contato com aquele alérgeno, e a gente vai dar uma passada e falar um pouquinho para vocês sobre os testes que a gente pode fazer com reações de mecanismo celular, que é mediado por linfócito, que são as reações mais tardias, que são os exantemas, né, os eczemas. São aquelas reações que descamam, que demoram um tempinho a mais para aparecer, que não desaparecem rápido na pele, que podem deixar cicatriz. Então, são coisas completamente diferentes. E se a gente escolhe o teste errado para elas, a gente acaba fazendo o diagnóstico errado. Então, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes que eu atendi no consultório pacientes que vêm, é porque o meu médico me pediu para fazer um teste de contato. E aí eu ouço a história é de rinite. Rinite, a gente está pensando numa reação imediata, é espirro, é coriza, é coceira aguda. A gente não está falando de reações mais tardias. Então, não serve para nada o resultado daquele teste de contato. E o contrário também é válido. A gente não cola um ácaro nas costas de um paciente para investigar uma rinite. A gente tem que fazer o prick test. Então, quando a gente vai escolher um teste para fazer num paciente, a gente tem que escolher baseado na história clínica daquela reação. Então, tem que ser compatível. E o papel dele, o primeiro é a identificação do alérgeno culpado. A gente tem que saber quem foi o vilão daquela história. Então, a gente vai procurar uma IgE específica ao alérgeno pelo teste cutâneo. A gente vai determinar que aquela exposição àquele alérgeno resulta numa história compatível. E isso eu atormento a vida de todo mundo que me pergunta, tem que ter correlação clínica, tá? Então, não adianta um teste positivo. Por quê? Porque os testes de alergia, não geral, nenhum me dá diagnóstico de alergia. Eles me dão um diagnóstico de sensibilidade. O que é isso? Chance de desenvolver alergia, tá? Então, por isso que é muito importante. E quem vai fazer esse teste, seja um especialista treinado tanto em fazer o teste, quanto em interpretar o teste. Porque eu fazer o teste, eu brinco que ele é mais fácil do que o interpretar o teste.
Quando a gente fala dos testes cutâneos de alergia, o primeiro que vem na cabeça é o prick, né? Que o pessoal fala, é o teste de picadinha, né? Ele é um teste legal? Putz, super legal. O resultado a gente tem de 15 a 20 minutos. Ele é menos caro, né, que o teste in vitro. Se vocês forem pensar, pensem na vida de vocês, né? Imagina assim, você vai numa consulta, aí você parou aquela manhã ou aquela tarde para fazer aquela consulta. Eu não sei quem de vocês é de São Paulo, quem não é, mas aqui em São Paulo, a gente pelo menos uma hora antes, uma hora depois, a gente para por conta do trânsito. Então, são umas 3 horas do dia aí perdidas, né? Aí a gente vai naquela consulta. Aí o médico vai e pede o exame de sangue. Aí você tem que parar um outro dia da sua vida para ir fazer esse exame de sangue. E você tem que parar um terceiro dia para levar o resultado para esse médico, para aí você ter a conduta baseada naquele exame. Se você tem um prick test, pode fazer um prick test, você consegue resolver isso na maioria das vezes naquela mesma consulta. O paciente passa em consulta, faz o prick, em 15 a 20 minutos tem o resultado e pode ter alguma conduta baseada naquele resultado do prick. Então, se a gente for pensar um pouquinho na vida corrida das pessoas, acaba sendo muito menos oneroso. Às vezes, dependendo do para que a gente está fazendo o prick, o tamanho da reação positiva dá uma certa noção de qual o tamanho da sensibilidade daquele doente para aquele alérgeno. E outra coisa que a gente tem bastante estudo que corrobora a gente é que os pacientes podem ver as reações. E vendo a reação, tem uma relação direta com melhora na adesão ao tratamento. Então, a não ser que aquele exame de sangue venha lá maior que 100, né, o imunocap, essas coisas, o paciente não se emociona. Então, às vezes, ele é um paciente muito sintomático, então ele tem uma rinoconjuntivite horrorosa, sintoma diário, lacrimejamento ocular, mas aí o exame dele vem em 2,7. Ele fala, tá vendo, minha alergia nem é tão grande. Se ele enxerga a pápula, muitas vezes, ele adere melhor ao tratamento, só porque ele viu aquela pápula. Tem variáveis? Tem. Idade, né? Uma criança pequena é mais difícil da gente fazer o prick, mas a pele é melhor para ler. Num idoso, a pele é um pouco mais fininha, então às vezes o resultado fica mais duvidoso. A gente pode fazer no antebraço, mas a gente também pode fazer nas costas. Então, muitas vezes em criança pequena, muito pequenininhas, eu até prefiro fazer nas costas, porque até para a mãe segurar, para poder fazer o prick, ajuda um pouco mais fácil. A qualidade do extrato tem que ser boa, o armazenamento do extrato tem que ser bom, né? A gente sempre tem que avaliar se a gente for fazer, por um acaso, um prick com remédio, se aquilo é irritativo ou não. E aí vem a eterna discussão entre lanceta de metal, agulha metálica e a lanceta de plástico. Qual é melhor, qual é pior, e aí eu acho que o que prepondera é a técnica. Mas, no geral, as lancetas de metal e as agulhas de metal, elas vão melhor do que a lanceta de plástico. Às vezes é mais difícil do alérgeno passar a superfície da pele com a lanceta de plástico. Também existe o multiteste, eu não sei se todo mundo aqui já viu, que ele parece uma aranhinha, assim, na qual você prica todos os extratos de uma vez. Mas aí, tanto faz, tá? Quando a gente fala de extrato, a gente tem que saber do que a gente tem extrato. Então, a gente tem extrato de ácaro? Tem, tá? Geralmente, o extrato de ácaro, ele é baseado em extrato de corpo inteiro ou ácaro decomposto. O que a gente sabe? A gente tem tido uma prevalência grande de DERP23 sendo causador das rinites aí, tá? E o DERP23 é um pouquinho mais difícil da gente ter, tanto no extrato do prick quanto no extrato da imunoterapia. Mas ele é um dos causadores, mas ele faz reatividade cruzada com os outros dermatofagos. Os de animal é pelo, saliva ou urina. Inseto existe para abelha, vespa, formiga, e é baseado no choque elétrico da abelha, né? E aí sai a bolsinha de veneno. Ou, no caso da formiga, a trituração de corpo inteiro. Fungo é esporos e micélios, e para alimento e medicamento é uma padronização super difícil, super limitado. Então, prick test para medicamento, a gente mesmo acaba diluindo o medicamento para uma concentração não irritativa. E o prick para alimento ainda existe de alguns laboratórios, mas tem sido cada vez mais difícil da gente encontrar, porque a gente tem preferido fazer o prick to prick, tá? Dani, você quer falar alguma coisa, é isso? Eu queria fazer uma pergunta, doutora. Diga. Existe extrato para pernilongos ou não? Existe, tá? Existe extrato para pernilongo, mas a gente tem que lembrar
que o que faz reação, pensando em anafilaxia, né, é quem tem ferrão, é a abelha, vespa e formiga. Geralmente, a reação à picada do pernilongo, que o pernilongo, o borrachudo picam, né, é diferente. A reação não é proteica, né, não é uma reação anafilática. Então, você tem ali como é que chama, meu Deus? Você tem ali a reação, até grande, né? Você faz uma pápula grande e tal, mas você não vai fazer uma anafilaxia por pernilongo. Então, existe, mas é bem duvidoso, tá? Mas ele existe. Mas não é isso que a gente espera quando a gente tem um estrófilo, por exemplo. A gente não espera uma IgE específica ou um prick positivo para pernilongo para poder pensar se vale a pena fazer uma vacina imunoestimulante para inseto, por exemplo, que não ferroa, né? Deu para entender? Deu. Mas existe, tá? Mas existe. Indicação, né? Quando que a gente pensa em fazer o prick? Então, a gente tem que ter as reações mediadas por IgE. Então, asma, rinite, conjuntivite, alergia alimentar, alergia a medicamento, que é imediata, alergia a veneno de inseto, alergia a látex, mas a gente está pensando em reação imediata. A gente não pode confundir, porque o látex também pode dar reação tardia, medicamento pode dar reação tardia, alimento, tem vários fenótipos de alergia alimentar aí que pode dar reação. Então, não serve para qualquer reação, tá? Quem não deve fazer? Paciente que tem alto risco de fazer uma anafilaxia. Você vai pegar um paciente com asma mal controlada, uma função pulmonar péssima, em crise de asma, e vai colocar na pele dele aquilo que ele pode ter reação? Muito provavelmente ele vai piorar, né? Paciente que tem uma história clínica de uma reação grave a pequena quantidade do alérgeno, aquele paciente tem um risco. Paciente que teve uma anafilaxia com menos de 4 a 6 semanas. Por quê? Porque na hora de uma anafilaxia você consome a IgE, né? Agora, dermografismo, urticária e mastocitose são contraindicações, deviam estar ali no relativa, tá? No consenso eles entram como contraindicações mesmo, mas é relativa. O dermografismo, se você souber bem a técnica, não tem contraindicação. A urticária, se for uma urticária crônica ou uma urticária aguda, que não estiver usando antihistamínico contínuo, também pode fazer. Então, assim, é tudo relativo. Gravidez, eu sempre falo que tudo na alergia e que a gente vai mexer com o gestante, a gente sempre tem que pesar na balança, precisa fazer agora? Porque, assim, qualquer reação que ela tenha, IgE mediada, pode estimular um trabalho de parto prematuro. Então, eu vou pegar aquela grávida, que tá ali com o nenê, e aí eu vou fazer um prick nela. Então, assim, a gente sempre tem que pensar, doença cardiovascular recente é saúde frágil. Pode falar, Renata. Boa noite, Ana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de um paciente que fez o prick e fez diversas pápulas grandes, né? Então, 5x5, 9x4, 9x7, deu positivo em tudo, os 10 elementos testados. Como que eu consigo diferenciar o que é apenas sensibilizado e o que realmente é positivo se todo mundo fez uma pápula considerável? Eu posso falar para o paciente, você tem que excluir tudo isso, ou é melhor, num primeiro momento, sair avaliando e testando o teste de provocação oral de 1 por 1? Tá bom, então aí primeiro a gente precisa entender do que você tá falando, né? A gente tá falando de comida? A gente tá falando de ácaro, fungo, pó, entendeu? É um prick-to-prick só de comida. Ótimo. A gente fez aquele prick-to-prick baseado na história que aquele paciente tinha. Então, aquele paciente falava que ele comia. História recente de 2 choques anafiláticos com intervalos de 30 dias entre eles. Ótimo. E aí ele tinha comido até 2 horas antes todos os alimentos que você testou? Ou você testou alimentos tipo que ele não sabia? Sim, ele eram tinha alimentos comido, que não suspeitávamos. você tinha que excluir e fazer provocação. Tá. Infelizmente tem. Pode ser um sensibilizado não alérgico? Infelizmente pode, mas não tem como. Se você tiver uma história clínica forte e um prick positivo, você acaba documentando o IgE. E aí o único jeito de você diferenciar ou não seria com teste de provocação. E aí avaliar direitinho, né? 2 choques anafiláticos, vamos fazer 2. E uma outra coisa, que eu não sei se é um fator predisponente ou não, é um paciente que faz uso de dupilumab, e coincidentemente controlou super bem a asma e os sinais de atopia, foi super bem o controle. Mas ele estava usando DUP para asma?
Para asma, com uso quinzenal, com uma excelente resposta, melhora de oximetria, melhora dos padrões de dermatite atópica na pele, né? As lesões na pele melhoraram muito, o prurido melhorou muito. Só que, coincidentemente, os 2 choques anafiláticos ocorreram, como estava fazendo quinzenal, um foi 15 de outubro e um 15 de setembro. E, coincidentemente, foram nos dias. O primeiro foi um dia após ter tomado o dupilumab e o segundo foi no dia do dupilumab. Com um detalhe, uma das aplicações no meio não deu reação, porque era quinzenal, e foram 2 reações com intervalos de um mês. Pode ser o dupilumab? Não, com esse intervalo não, né? Se a gente for pensar numa anafilaxia, mesmo sendo um anti-L4 e L13, a gente tem que pensar numa anafilaxia como uma reação imediata, e não foi, né? Então, Não foi assim, imediato. O não, segundo então não foi foi. um dia depois. O Não, primeiro foi no dia seguinte, 12 horas depois, mas o segundo foi 1 hora depois. eu acho que a chance é muito pequena pensando no primeiro, né? Eu acho que a chance maior é ser alguma outra coisa. Tá bom, muito Tá? obrigada. Imagina. O que a gente precisa parar para fazer o teste, né? Então, antistamínico, a gente sempre fala uma semana antes, que os pacientes confundem que é o de primeiro, que é de segunda geração, misturam um nome com o outro, então eu sempre falo, uma semana antes, você acaba englobando os dois. Colírio de antistamínico, na literatura fala 3 dias. Os antistamínicos de uso não alérgico, né? Então, antidepressivo, alguns medicamentos têm 2 semanas, medicação para vertigem 2 semanas, então assim, isso a gente tem que sempre checar, tá? Omalizumab 6 meses, tem que ficar parado, porque é um anti-IgE. Então assim, o que é mais importante? O que não interfere? Então, antileucotrieno não interfere, montelukast está liberado. Cromoglicato, liberado. Beta-agonista de curta ou longa duração, corticoide, inalado, oral, nasal, qualquer via, liberado. Ciclosporina, liberado. E os beta-bloqueadores também, lembrando só daquela premissa de que quando a gente usa um beta-bloqueador e o paciente tem uma anafilaxia, às vezes fica mais difícil dele tratar, tá? Tem variação fisiológica? Tem. A gente sabe que crianças menores de 3 anos têm uma reação à histamina 60% maior do que a dos adultos. Então, é melhor, tá? E idoso, geralmente, ao contrário, tem uma reação menor que os adolescentes. Como que eu faço um prick test? Para fazer um prick test, eu sempre preciso de um controle positivo, que é a histamina, um controle negativo, que pode ser o diluente, ou pode ser um soro fisiológico, tá? E o resultado, ele é uma pápula elevada maior ou igual a 3 milímetros do controle negativo. E aqui que entra aquela discussão que a gente teve a respeito do dermografismo. Quando um paciente tem um dermografismo, ele vai ter, muito provavelmente, um controle negativo positivo. Então, a gente vai descontar o tamanho daquela pápula e só vai considerar positivo quem for maior do que o controle negativo. Então, o controle negativo deu 3/3, eu só vou considerar positivo o meu teste daquilo que for acima de 6/6. Então, assim, tem que ser bem grande a pápula, senão é negativo. Ai, Ana, mas o controle negativo veio, sei lá, 2/2 e o, sei lá, ácaro veio 4/4. É negativo, tá? Tem que ser 3 milímetros acima do controle negativo. A gente não pode esquecer disso, tá? A leitura é feita de 15 a 20 minutos e o desaparecimento começa em mais ou menos meia horinha, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar de limpar o braço do paciente, né, com álcool. A gente vai fazer as marcações a cada mais ou menos... A gente vai fazer as marcações, então, mais ou menos a cada 2 centímetros, para poder fazer um prick com um intervalo bonitinho. E aí a gente vai usar ou o puntor de plástico ou de metal e vai apertar. Na literatura, fala que se a gente for usar o puntor de metal, é para a gente fazer o prick e esperar pelo menos 5 segundos. Mas na prática, a gente sabe que não precisa tudo isso, né? Então, aqui tem um resultado, né? Tá vendo? Ai, que saiu do lugar, ó. Então, aqui tá a histamina, bonitinha. Aqui tá o controle negativo. Essa pápula no olho deve ter 2/2 ou 3/3. E a gente só considera positivo se o maior diâmetro da outra for acima de 3/3. Então, por exemplo, esse aqui de baixo, ó, é mais ou menos do mesmo tamanho do controle negativo. Então, ele é negativo.
mesmo aparecendo uma bolinha. Tem risco de anafilaxia no PRIC? Tem, tá? Muito pequeno. No PRIC a gente tem um risco de 0,001%. Por isso que eles pedem que para fazer o PRIC a gente tem um consultório do tipo 2, né? Então tem que ter material para tratar a anafilaxia, então pelo menos adrenalina, corticoide, antistamínico. Não precisa de carrinho de parada, né? E nem de oxigênio, mas tem que ter o mínimo para a gente tratar uma anafilaxia. Então, um broncodilatador, um corticoide, um antistamínico e a adrenalina. Na literatura tem um caso muito emblemático de um adulto que morreu, né? Fazendo um PRIC, mas era um paciente que tinha uma alergia alimentar, uma asma não controlada, e foram feitos mais de 90 alérgenos alimentares de uma vez nas costas desse paciente. Ele fez uma anafilaxia e foi a óbito. Então, quem tem o maior risco são os extremos de idade, mas principalmente os pequenininhos com menor de 1 ano, paciente com eczema ativo, então provavelmente com uma dermatite atópica descompensada, história de asma, e alimento tem um risco maior de reação anafilática do que medicamento. E teste de contato? Mudando completamente, virando a chavinha, deixando a IgE de lado e pensando em linfócito, né? A gente está pensando na aplicação direta na pele do paciente, em concentração não irritativa, potenciais alérgenos. A gente já tem na literatura mais de 4.350 alérgenos. E o que a gente não pode esquecer, se eu estou pensando numa reação tardia, eu tenho que fazer 2 leituras, uma de 48 e uma de 96 horas, para a gente até poder diferenciar de uma reação verdadeira de uma reação irritativa. Quando eu penso numa reação verdadeira, é aquela que eu coloco o teste de contato, eu tiro aquele adesivo depois de 48 horas, e aquela lesão aumenta ou permanece depois de 96 horas, mesmo sem o contato. Muitos de vocês devem ter alergia de brinco, principalmente mulher, né, de botão de calça, essas coisas. Quando a gente tira o brinco, a alergia não some na hora. Fica alguns dias aquilo coçando. Então, aquilo é uma reação alérgica. Quando eu penso em reação irritativa, é aquilo que eu entro em contato, lavou, passou a reação. Então, ela era só irritativa, ela não era verdadeiramente alérgica. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente nas reações cutâneas mais graves, porque a gente pode estar desencadeando reação. Então, para quem que a gente tem indicação de fazer o teste de contato? Então, o paciente que tem eczema, aquela lesão grosseira, descamativa, hiperemiada, tal. Uma dermatite crônica, principalmente em pé, mão, face ou pálpebra. Uma dermatite ocupacional, então aquele paciente que fica super bem quando está de férias, chega no ambiente de trabalho, volta a ter as dermatites. Uma dermatite de origem desconhecida, às vezes a gente consegue achar algum fator causal. E uma piora de uma dermatite previamente estável. Então, aquela paciente sabia que ela tinha alergia, sei lá, dermatite de contato por níquel e não podia usar brinco. De repente, estava tudo bem, ela está sem usar níquel, ela começa com umas dermatites esquisitas. E aí a gente tem que reinvestigar e reavaliar aquele quadro. Em quem a gente não faz? O paciente que está com uma dermatite generalizada aguda. Então, eu estou com aquela dermatite atópica gravíssima, no corpo todo descompensada. Eu não vou sair ativando o linfócito dessa pessoa. O paciente que tem um eczema extenso no dorso, por mais que a gente saiba que pode colar na perna o teste de contato, é muito mais difícil, né? O paciente não consegue andar direito, tomar banho, não consegue fazer nada. Então, o paciente tem um eczema muito extenso no dorso, a gente não faz. E aquela velha história da gestante, lactante, do será que vale a pena a gente fazer isso agora? Será que não pode esperar um pouquinho, né? E diferente do PRIC, que a gente está pensando em IgE, aqui entram os corticoides. Então, o corticoide tópico potente no local da aplicação, a gente tem que parar 2 semanas. Corticoide sistêmico, tanto oral quanto injetável, pelo menos 1 mês. Alguns outros imunossupressores, 4 semanas. E tomar cuidado com o bronzeamento artificial, que também tem que estar sem aí de 2 a 4 semanas. Quem não interfere no teste de contato, os antistamínicos, a gente não está procurando histamina, a gente não quer saber de histamina. Então, o paciente que tem urticária crônica espontânea e toma antistamínico contínuo, ele pode fazer o teste de contato. Agora, se ele tomar um corticoidezinho, ele já não pode mais. Então, a gente tem as finchambers, né, que são esses micropores com esses espacinhos aí. Existe a aqua também, o paciente pode tomar banho com ela, mas o custo acaba aumentando muito, né? Então, tanto para quem aplica, quanto para quem vai fazer, porque esse valor acaba sendo repassado.
A gente sempre tem que tentar evitar a coluna e evitar a escápula, se der, para o paciente poder ter um pouquinho de mobilidade, né? Porque você vai colar o teste que o paciente vai ficar ali, por exemplo, de segunda até quarta com aquilo nas costas. Se você colar em cima de área de dobra, existe um risco daquilo descolar, né? Existe o risco dele ficar com diminuição de mobilidade, atrapalhar trabalho, atrapalhar a vida no geral. A gente tira os adesivos, faz a marcação de onde tinha colocado os adesivos, porque o que a gente vai querer ver é se ele teve reação ou não. Então, essa aqui, ó, é uma primeira leitura de um teste de contato, no qual o paciente tinha, né, uma reação bem importante aqui, ó, no 9, mas no 8 tinha um pouquinho. A hora que foi fazer a leitura de 96 horas, olha o 8, o tamanho que ficou, tá vendo, ó? E o 9 continuou ali. Então, é super importante fazer a leitura final do teste de contato de 96 horas. O resultado a gente dá em cruzes, diferente do PRIC que a gente dá em tamanho, né? Então, negativo é negativo, duvidoso é quando fica um vermelhinho e a gente não consegue ver direito nenhuma lesão. Positivo fraco, tem um edema, tem infiltração, tem umas vesículas, mas não é muito. Positivo forte, eu já tenho umas pápulas, já tenho umas vesículas isoladas, tal. E positivo muito forte, às vezes eles fazem até uma necrosezinha. Então, tem eritema, tem infiltração, tem bolha, fica bem feio. E se vier tudo negativo? Significa o quê? Significa que ou era uma irritação, então era irritativo e você não conseguiu pegar no teste, ou você colocou o teste errado, então a falha de concentração, falha de aplicação, falha do veículo, ou você testou uma coisa que não tinha, a reação do paciente foi de uma coisa que você não tinha no teste. Vamos dar um exemplo, tem os acrilatos na bateria unhas. Os acrilatos não tem na bateria padrão, nem na cosméticos, não tem nenhum acrilato. Ah, e tem algumas coisas que tem esmalte? Tem formaldeído, tem amercol, mas não tem metacrilato. E aí a paciente veio com uma dermatite de pálpebra e não era formaldeído, era a unha de gel que ela estava colando. Então vai vir negativo, então sempre repensa se você não precisa mudar a bateria ou ampliar a bateria. Ou a substância testada é fotossensibilizante, e aí aquela paciente precisaria, entre uma leitura e a outra, ter sido exposta à radiação UV, mas isso é super difícil para a gente fazer, né? Dúvidas de testes? Está tudo travado. Tenho uma, doutor. Diga, porque eu não consegui olhar o chat, ele fez um barulho e aí sumiu. Diga. Nossa. E os corticoides nasais, tipo Nasonex, precisa interromper também? Não, de jeito nenhum. Nem para o teste de contato, para o PRIC já não precisaria, né? Que a gente combinou que corticoide é liberado para o PRIC, e para o teste de contato, de jeito nenhum, tá? É o corticoide nasal de ação local, baixíssima biodisponibilidade, em corrente sanguínea, não precisa parar. É pior um paciente descompensado de uma rinite fazer o teste do que um paciente com uma rinite tratada. Sempre pensa assim. Ótimo. Obrigada. Nada. Doutor, Diga, Dani. nos pacientes que têm dermografismo, qual técnica deve ser utilizada com o puntor? Tanto faz, desde que você saiba interpretar. O que você tem que fazer é saber olhar o resultado do controle negativo. Tá? Então, assim, você pode fazer qualquer técnica. O único problema é que o puntor de plástico, às vezes, ativa mais o dermografismo, porque ele tem um negocinho ali que acaba estimulando mais a pele. Mas, se você só tiver isso no consultório, você não vai ter tanto esse cardápio, sabe? Pense em vida real. Você não vai ter, eu tenho 7 tipos de puntores e eu vou escolher um. Você não vai fazer isso. O que você vai ter que fazer é aprender a interpretar. Então, você tem que usar o mesmo tipo de puntor para fazer o controle negativo e seu teste, e você se baseia 3 milímetros acima do controle negativo. Tá bom, obrigado. Tá bom? Tinha mais alguém, eu acho, que levantou a mão, não tinha? Sou eu, Odilon. Diga, é que eu não consegui ver, desculpa, porque eu tô olhando pelo celular, quem levanta a mão e aí some. A pessoa levanta e aí desaparece, sabe? Não, tranquilo. Quanto à leitura tardia, você acha que é imperativo fazer com 3 dias ou 72 horas também poderia ser? Tem sempre essa discussão, né? Sobre a tal das 72 horas. É que eu acho que com 72 horas, às vezes, tem coisa que não veio positiva ainda. Até que, por exemplo, para medicamento, tem alguns trabalhos que mostram que você tem que fazer mais uma leitura de 7 dias, para você ter uma noção. Porque não deu tempo de ativar tanto o linfócito assim.
Então, com 96 horas é mais garantido. O que eu vejo muito é que algumas pessoas, elas deixam até 72 horas o contato, não tiram e fazem só uma leitura, e aí não é uma técnica correta. Então, você pode tirar com 48 e fazer uma leitura no dia seguinte. Tá. No caso, como rotineiramente se faz a aplicação do latino-americano, ou a padrão, precisa esperar 96 horas? Não é medicamento, é só a latino-americana, a bateria? Sim, não, qualquer uma. O que a gente tem na literatura é que, para você ter uma melhor positividade, o ideal é esperar 96 horas. É esperar, entre aspas, 48 horas depois que você tirou o teste, né? O raciocínio é mais ou menos esse. Porque você tem que descolar. Você vai descolar e esperar só 24, e aí é pouco. Tá bom, obrigado. Tá bom? Imagina. Ixi, deu pau aqui no meu chat. Espera aí que eu tô só ajeitando. Foi. Mais alguém, gente? Porque agora eu perdi tudo de vez, porque ele deu pau no chat. Agora eu já voltei. Não? Então vamos falar agora um geralzão de imunoterapia. Agora eu já conseguia, porque tinha desligado o meu chat, mas eu já voltei. Imunoterapia, eu acho essa definição do Busquet perfeita, né? Bom, tudo bem, que foi ele que criou tudo. Então, ela nada mais é do que a prática da gente dar para o paciente, né, gradualmente quantidades crescentes de um extrato alérgeno em um indivíduo alérgico, para melhorar os sintomas associados com a exposição do que causou. Então, a gente vai, na verdade, colocar aquele paciente em contato repetidamente com o alérgeno, com intervalos regulares, para modular uma resposta imune, para reduzir sintoma e tentar reduzir, às vezes, quantidade de medicamento em algumas doenças alérgicas, né? E a gente já tem bem documentado que ele é o único tratamento que pode mudar o curso das doenças. Então, às vezes, um paciente que tem uma rinite e desenvolveria asma, acaba não desenvolvendo. Então, ele é um tratamento muito bom quando bem indicado, né? E aí, hoje em dia, a gente tem muito aquela discussão do o quanto é pouco corticoide, né? Então, o paciente, ele usa só corticoide tópico, mas se ele tem uma marcha tópica meio completona, né? Rinite, asma e dermatite atópica, ele usa o corticoide inalado, o corticoide nasal, mais o corticoide tópico nas crises de dermatite atópica, mais esporadicamente o corticoide oral em alguma crise de broncoespasmo mais importante que não saiu só com corticoide inalado e broncodilatador. E aí, o quanto é pouco, né? Então, talvez, para um futuro, a gente comece a rediscutir a indicação, né, da imunoterapia mais precoce ou não, pensando que aquele paciente você consegue reduzir a dose dos corticoides no geral, e às vezes até tirar, né? Então, tem uma resolução do CFM que regula a utilização dos extratos alergênicos tanto para fim diagnóstico quanto terapêutico de doença alérgica. Então, o PRIC está no CFM, e a imunoterapia também está no CFM. Existem duas vias principais, né? A subcutânea ou a sublingual. E nosso objetivo não é a cura da alergia, é a indução de tolerância. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Não é que ele deixa de ser sensibilizado ao ácaro, ele deixa de ser sensibilizado. Não, ele para de responder de uma maneira exagerada a um alérgeno comum. Então, você acaba reduzindo o sintoma e a inflamação. Ela é indicada para pessoa que tem alergia, né, respiratória, asma, rinite, reação aferroada de inseto. E aí, o que eu posso falar? A gente não tem extrato para alimento e ela não é indicada para dermatite de contato. Porque hoje em dia a gente sabe que a gente faz, né, para alimento a de sensibilização, a imunoterapia oral, mas não é com extrato que você vai comprar no laboratório e aí vai fazer, não é assim, é outro esquema, então a gente não vai falar disso. Ela é um tratamento muito bem documentado porque ela tem mais de 100 anos. Então, ela desde 1911 existe, e aí o que mudou foi que em 2011 entrou para a dermatite atópica. Ela é um dos pilares da medicina de precisão, cujo objetivo é diminuir sensibilidade. E ela é o único procedimento terapêutico que é capaz de modificar a história natural das doenças alérgicas. O controle da doença alérgica depois que você faz, você tem aí uma média de 7 a 10 anos sem medicação. E alguns pacientes ficam a vida toda assintomáticos, e outros, quando volta algum sintoma, eles são muito mais leves do que os sintomas iniciais. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de imunoterapia, porque a gente tem que tomar cuidado com o extrato, né?
Então, eu vejo algumas falhas aí na prescrição, às vezes, de imunoterapia, quando a gente usa uma mistura muito complexa, né? Porque os extratos são misturas complexas de coisas, e aí, às vezes, a gente quer misturar mais coisa e não dá certo. E o extrato efetivo, ele tem um alérgeno maior, e ele tem o espectro completo dos alérgenos relevantes. O que eu quero dizer? A gente tem que escolher o que a gente vai colocar na nossa imunoterapia baseado na história clínica e na sensibilidade. Então, eu preciso documentar uma sensibilidade. Por que eu falo isso? Um exemplo, rinite alérgica local. Rinite alérgica local é aquela rinite que tem cara de alérgica. Eu falo que é cara de porco, focinho de porco, nariz de porco, é uma feijoada. Porque você faz todo IgE específica, não acha nada. Faz PRIC, não acha nada. Esse paciente tem indicação de imunoterapia? Não tem, porque eu não sei ao que ele é sensibilizado, tá? Ela é dividida em 2 etapas. As doses de indução, que são doses crescentes da medicação, e a dose de manutenção, que é quando você vai manter aquela medicação. A gente, hoje em dia, no Brasil, a gente tem os extratos, são todos importados, então a gente não é, nenhum extrato é nosso, né? Mas, e as potências, a gente fala que são variáveis. A gente sabe que alguns extratos, quando a gente mistura, eles podem ter uma degradação, então tomar muito cuidado com aquelas mistureba de extrato, tá? Ou de componente. Existe uma reatividade cruzada entre os alérgenos, então os dermatofagóides, por exemplo, eles fazem uma reatividade um com o outro, então você faz uma imunoterapia para dermatofagóides pteroníceos, você vai estar parcialmente protegido contra o dermatofagóides farinae. Então isso ajuda, né? A gente não tem bem determinado qual a dose ideal de cada alérgeno, tomar sempre cuidado com degradação enzimática, com a maneira de armazenamento de imunoterapia, e algumas coisas a gente sabe. Então, ácaro, pólen, gato, pode misturar. Fungo em barata não pode misturar com nada. O fungo, por exemplo, ele degrada o ácaro. Então, quando a gente faz uma imunoterapia, eu quero colocar os ácaros mais fungo, você está jogando o ácaro inteiro fora, o dinheiro do paciente fora, e a sua eficácia também. E aí começam a aparecer aqueles casos dos pacientes que falam, mas a minha imunoterapia não funciona. Não funciona, porque muitas vezes você não fez, né? Existe o caso de falha terapêutica? Existe. Aí muda a via, reavalia o quadro, vê se o que estava causando o sintoma daquele paciente era mesmo aquele extrato que você escolheu. Mas, às vezes, quanto mais a gente mistura, mais a gente dilui, e a chance de dar errado, de ter uma eficácia reduzida é maior. E os venenos de Himenóptera não podem ser misturados. Então, não é para misturar abelha com vespa, formiga com abelha, tá? Não pode. A gente tem indicação de fazer imunoterapia apenas para reação IgE mediada. Dermatite de contato não tem indicação de imunoterapia. Então, a gente tem que pensar nas anafilaxias e seus pedacinhos. A gente sabe que durante a imunoterapia, a gente tem aqui, né, uma redução da IgE e um aumento da IgG4, que é o que acaba levando a esse fator protetor. E isso é sustentado depois de algumas semanas da fase de manutenção. A gente tem que sempre discutir, né, o tratamento curativo e a eficácia preventiva, porque o tratamento curativo, né, do paciente, ele é sempre melhor, né? A gente consegue manter aquele paciente mais tempo livre de doença, sem uso de corticoide, nem nada. O que mais a gente sabe? Quando os sintomas de alergia começam na primeira década de vida, né, então até os 10 anos aí de idade, o paciente costuma ter uma eficácia maior da imunoterapia. E com isso a gente também sabe que ela é menos eficaz em pacientes mais velhos. Então, quando mais velho, menos eficaz. E a gente tem alguns trabalhos que mostram que ela previne uma nova sensibilização em crianças monossensibilizadas. A criança sensibilizada a dermatofagóide. Você faz a imunoterapia, ela não desenvolve a sensibilidade à blômia. Então, tem alguns trabalhos que mostram isso. As principais indicações de imunoterapia, principalmente alérgeno específica, é a rinite e a conjuntivite alérgicas, asma, alergia a veneno de Himenóptera, e a dermatite atópica, que é uma eterna discussão, porque ela é multifatorial, enfim, tem bastante coisa. Lembrar sempre de usar extrato padronizado, de lugar de confiança, né? E sempre tomar muito, muito, muito cuidado com diluição excessiva, tá? Não é para misturar 7 alérgenos. Eu quero fazer para dermatofagóides, pteroníceos, farina, e blômia, e fungo, e cachorro e gato. Você vai estar fazendo uma gota de cada coisa, e o paciente não vai ter uma resposta boa. Ana, mas se o paciente tem sensibilidade a ácaro e gato, o que eu escolho? O
que atrapalha mais a vida do seu paciente? Então, a gente sempre tem que pensar na medicina de precisão, né? Na medicina personalizada. Não, Ana, meu paciente vai viajar para lugar que tem carpete, quase não tem piora. Ele dorme em casa, varre a casa, quase não tem piora. Mas se ele vai na casa de alguém que tem gato, ele fica horroroso. Piora muito. Putz, vamos tentar começar pelo ácaro. Não, o paciente tem sintoma diário de rinite e de conjuntivite. A chance daquilo seu ácaro é muito maior. Então, sempre pensar no seu paciente. Começo por quem? Lembrar que quando a gente faz a manutenção da imunoterapia, a gente tem que estar em mais ou menos 5 a 20 miligramas do alérgeno que você quer usar. E aí existe um risco de anafilaxia. Por isso que a gente sempre fala que ela tem que ser prescrita por especialista, administrada por médico treinado no tratamento de tratar reação sistêmica, né? Em paciente com múltipla sensibilização, sempre avaliar, porque você não vai poder fazer mistureba, então às vezes ele não vai se beneficiar tanto. Ficar de olho, né, se ele tem mesmo um alérgeno que está desencadeando aquela crise, tem uma maior eficácia em criança e em adulto jovem, o paciente não pode estar com sintoma na hora da aplicação, e se o paciente tiver um VF1 menor de 70%, não faça a imunoterapia, tá? Segundo a indicação da Organização Mundial de Saúde, ela é feita para doença IgE mediada, para alérgeno clinicamente relevante, desde que você tenha a documentação que a sensibilização está envolvida nos sintomas, se tiver disponibilidade de vacina padronizada, se o paciente for ter uma aderência, isso é uma discussão que eu tenho com todos os meus pacientes quando eu vou prescrever imunoterapia, você está preparado para encarar 3 anos de tratamento? Porque se ele olha e fala, mas é que eu tenho uma viagem marcada de 3 meses para não sei aonde, aí eu vou ficar sem, cara, começa quando você voltar. Não comece agora. Porque a nossa meta, quando a gente faz imunoterapia, é a melhora do doente, não é vender 3 meses para ele voltar a piorar, vender mais 3 meses. A gente não é vendedor, né? A gente é médico. Então, a gente tem que ter as duas coisas atreladas e considerar os custos da imunoterapia. Pela Organização Mundial de Saúde, então, você tem que ter uma comprovação, sensibilização da IgE, uma disponibilidade daquele alérgeno correspondente àquela IgE para tratamento, e tem que ter uma importância na alergia no quadro clínico do paciente. A gente, então, tem que sempre lembrar de abordar o controle ambiental, quando a gente está falando das doenças de alergia, né, não só a imunoterapia. Lembrar que o controle ambiental, ele é muito individualizado, então, se ele for sensibilizado a ácaro, a gente tem que orientar capa antialérgica com zíper em colchão e travesseiro, não varre a casa, aspirador filtro EPA. Não, ele é sensibilizado a fungo. Putz, como é que tira o fungo da casa? E por aí vai. O paciente tem que estar em tratamento daquela doença, né? A imunoterapia, muitas vezes a gente vai tirando os tratamentos ao longo dela, mas ele tem que estar com a doença controlada, né? Sempre discutir, né? É possível ou preciso o afastamento daquele alérgeno? O paciente ama o gato dele, ele não faz sintomas muito graves, é uma rinite, tá bom, deixa o gato ali. Não, o paciente está fazendo uma anafilaxia toda vez que chega perto do gato. O que a gente vai fazer? Será que ninguém pode cuidar do gato até a gente fazer a imunoterapia e depois devolver? Então, isso é tudo discutível com o paciente. Eu brinco com todos os meus pacientes, né, que se um alergista, se você tiver um quadro leve, e o alergista te mandar tirar o seu bichinho de estimação, você tira o alergista, troca, né, a gente tem que ajudar o paciente. Qual é a intensidade, né, das manifestações clínicas do paciente, e se o paciente topa encarar aquele tratamento, né, de imunoterapia. Diga, Renata. Vale lembrar, eu como veterinária, né, que todo paciente humano alérgico a gato, hoje em dia a gente tem disponível a ração, que é a Proplan Live Clear, que tem ajudado muito os meus clientes que iam se desfazer dos gatos. Não eu não deixo ninguém se desfazer dos gatos, coitado. A Maia, assim, 99% dos pacientes não precisa. Tem a ração, tem um produto que é o Alerpet, que você passa no bichinho, diminui o pool de ácaros, de escamação do epitélio do bicho, e gato e cachorro toleram bem. Tem bastante coisa para fazer antes de pensar em se desfazer do bicho, né? E aí tem mesmo a ração que a gente consegue diminuir bastante a FeLP6, né, do gato. E ajuda, tem trabalho, bastante coisa. Então, tem muita coisa. Antes da gente pensar em se desfazer do gato, tem muita etapa. Por isso, você tira o médico, mas não tira o gato. Eu sou a pessoa, olha que eu nem tenho gato, hein? Mas eu sou a pessoa que sou contra tirar os bichinhos. Se puder, óbvio. Então, assim, lembrar, né, que quando a pessoa vai prescrever a imunoterapia, ela tem que estar sensibilizada aos alérgenos relevantes da sua região, né?
método diagnóstico. Hoje mesmo eu atendi uma paciente de manhã que ela vai visitar o filho na Califórnia. Na época da polinização, ela faz um sintoma importante de rinoconjuntivite. Aqui no Brasil ela não tem nada, ela pode viajar para onde ela quiser, ela vive viajando, eu brinco que ela tem rodinha. E aí a gente precisa descobrir qual que é o pólen da Califórnia, não é mesmo? Então, assim, a gente tem que estar apto a fazer essa busca junto com o paciente, né? E a imunoterapia tem que ser baseada na identificação da IgE específica, tá? A gente fala preferencialmente através do teste cutâneo, mas é preferencialmente, não obrigatoriamente. Quem não pode fazer, né? Paciente com obstrução crônica irreversível das vias respiratórias, né? Já pensou se ele faz uma anafilaxia? Paciente com uma asma grave não controlada, paciente em vigência de neoplasia, pneumonite de hipersensibilidade, imunodeficiência, eu vou estimular um sistema imunológico deficiente, né? Não é esse paciente. Paciente com distúrbio psicológico grave, que não vai conseguir fazer a manutenção do tratamento, que não vai conseguir manter, e paciente não colaborativo, se ele não for fazer imunoterapia, a gente não vai nem falar para ele fazer, né? Aí lembrar aquilo que eu já falei, eu fico repetindo, porque assim, tem que entrar na cabeça isso. Beta-bloqueador, tomar cuidado, porque o paciente, se fizer uma anafilaxia no consultório de vocês, vocês não vão conseguir tratar. Asma grave não controlada, controla a asma, né? Hoje em dia a gente tem recurso para controlar a asma, doença cardiovascular e a gravidez. O que a gente faz? A gente vai começar uma imunoterapia na gravidez? Não, lembrar que o paciente tem risco de fazer anafilaxia. Mas, Ana, ela engravidou no meio do tratamento. Só não aumenta a concentração e continua. Se ela estava bem naquela concentração, geralmente ela vai bem até o fim. A hora que nasceu o nenê, você volta a progredir, se você estava na indução. Reação adversa. Pode ser local ou sistêmica, né? Então, você tem que estar pronto para tratar. Geralmente, na imunoterapia subcutânea, acontece mais reação local, 20 a 30 minutos depois, com eritema, nódulo e um edema local. E a sistêmica acontece geralmente imediatamente depois que se aplica. E na sublingual, a gente tem muito mais efeito colateral gastrointestinal leve, então um pouco de desconforto de diarreia. Alguns pacientes fazem coceira embaixo da língua e alguns fazem uma pápula embaixo da língua, mas que com antialérgico melhora, tá? Lembrar que existe risco, né, de reação local e de reação sistêmica. Então, na imunoterapia subcutânea, o risco de reação local chega a 4% e de reação sistêmica a 1%. E de reação sistêmica grave, então choque anafilático, 1 para 1 milhão. Na sublingual, a gente tem muito menos reação, né? Então tem reação na mucosa oral, tem sintoma gastrointestinal, pode ter sintoma de rinite, mas é muito menos. Geralmente é 2,7 para cada 1.000 doses e reação sistêmica é 0,05. Então, se a gente reavaliar o paciente, cada vez que a gente for aplicar a vacina subcutânea, não aplicar na crise, né, iniciado só depois da estabilização do quadro, deixar o paciente meia hora em observação, se ele começar a ter reação e dividir em 2 membros, a gente diminui muito o risco desse paciente. Lembrar que a decisão de começar a imunoterapia, ela é pela preferência do paciente. Então, explica para ele que existem as duas técnicas. Óbvio que, Ana, se o paciente tem uma conjuntivite, muitas vezes a imunoterapia subcutânea vai melhor. Se o paciente tem, sei lá, uma rinite sensibilizada por ácaro, meio tanto faz. Está bem documentado que são bem equivalentes. Então, vai depender, porque depende muito da adesão. Não adianta eu indicar uma técnica para o paciente que ele não vai usar, né? Ele consegue usar os outros remédios? Consegue fazer controle ambiental? Ele está tendo efeito adverso? Ele tem asma e rinite? Tudo isso entra na matemática da decisão da imunoterapia, né? Será que é um paciente que tem só rinite? Mas será que eu não consigo prevenir uma asma? Ele tem mãe com asma, pai com asma, cachorro com asma, papagaio com asma. Será que não vale a pena para aquela criança com rinite eu fazer uma imunoterapia, e foi sensibilizada, né? Eu iniciar uma imunoterapia para tentar ver se esse menino não tem asma? Ela pode ser aplicada em qualquer idade. Isso é outra dúvida frequente, né? Desde que tenha IgE específica presente. A gente fala que a aplicação subcutânea é menor de 5 anos de idade, depende da criança, pode ser um tumulto, né? Porque eles têm medo de injeção, grita, fica traumatizado, aí você vai segurar a criança, ela não sabe explicar sintoma de gravidade, então se a pessoa não é um pediatra, consegue ter um olho bom para a criança, que você percebe, né? Os sintomas indiretos aí talvez seja arriscado. A aplicação sublingual, o ideal é que fique embaixo da língua de 1 a 2 minutos antes de ser digerida. E aí tem uma discussão se criança menor de 2 anos consegue ficar 1 minuto sem engolir. E eu acho que eles são treináveis, tá?
Mas você tem que ensinar, e demora, e tem que ter paciência. O diagnóstico tem que estar correto, você tem que achar a sensibilidade, né? As doenças bem controladas, isso aqui já falei bastante. E aí eu trouxe um pouquinho da resolução do CFM de 2018, que é a que regulamenta o emprego dos extratos alergênicos, só para a gente lembrar, né, que é um procedimento médico. Hoje em dia a gente está aí abrindo, a veterinária também está fazendo bastante imunoterapia subcutânea, principalmente, tem sublingual também, né, para os bichinhos, né, e tem funcionado bem, tem tido uma resposta muito boa, mas a gente tem que selecionar direitinho a dose, prescrever e orientar, tem que reorientar toda vez como é que faz para usar, porque não é para usar de qualquer jeito imunoterapia, né? E tem que fazer uma técnica cada vez mais excelente. Quando a gente vai olhar no último consenso de rinite que saiu, né? Eles reforçam isso que está na resolução do CFM de 2018, é que por conta dessa complexidade, que não é só prescrever, só dar para o paciente, o ideal é que seja um médico especialista em alergia e imunologia. Hoje em dia tem especialista em alergia veterinário, né, tem dermato veterinário, então assim, está super aberto, mas tem que ser alguém treinado para identificar e fazer, tá? Porque a gente tem que ser orientado, porque a gente tem que reconhecer e tratar a reação. Então não adianta só prescrever, vai lá, toma a imunoterapia. Eles também falam que o médico não pode fazer da medicina um comércio, que é aquilo que eu falei, então nossa meta não é virar vendedor de imunoterapia, é a gente ter uma melhora do paciente, né? Com isso a gente acaba tendo lucro. Estou falando que a gente é Madre Teresa de Calcutá, a gente também paga boletos, mas não é para vender de qualquer jeito a imunoterapia, né? Porque a gente, teoricamente, não pode comercializar extrato alergênico. Isso não impede que a gente receba honorário pelo planejamento e acompanhamento da aplicação. Por isso que o código TOOLS de imunoterapia é planejamento técnico de imunoterapia, tá? Então a gente recebe pelo planejamento e pelo segmento do paciente, não é por frasquinho. Lembrar, então, que sempre tem os pacientes monossensibilizados e polissensibilizados, que ela é eficaz nos dois desde que a gente escolha o alérgeno certo, que os alérgenos mais estudados são os ácaros, epitélio de animal e pólen. Tem menos estudo fungo e barata, mas também funciona, tá? Existe uma evidência conflitante da eficácia das misturas dos alérgenos. Lembrar que sempre tem fase de indução e de manutenção, e tem que ser mantido por 2 a 5 anos, e que você pode manter depois uma tolerância de 7 a 10 anos. A imunoterapia sublingual é isso, demora um pouquinho, de 15 a 30 minutos para o alérgeno atravessar de vez a mucosa, então eu sempre peço para os pacientes ficar uma meia horinha sem comer, tá? Ela tem uma eficácia igual em adulto e criança, pode ser aplicada em casa, né? E a primeira dose eles pedem para ser aplicada sob supervisão médica, até para a gente poder treinar aquela família em como fazer aquilo. A gente diga... Quando você fala a primeira dose da sublingual, é a primeira dose de cada concentração? Por exemplo, começa com Então, 10 eles mil, não, 1 eles mil, não 100. deixam isso claro na literatura, viu? Eu percebi que tem um aumento da adesão do meu paciente quando até a fase de manutenção eles vão toda vez. Mas eu sei que a maioria das pessoas não faz isso. Eu queria perguntar, realmente era isso assim, que se você começasse a comprar 10 mil, por exemplo, aí de 1 para 1.000, 1 para 100, 1 para 10 faria em casa. Isso, Faz então. isso? Eu não faço, porque Você os faz tudo, pacientes estavam se perdendo. Enquanto eles cada concentração, você faz a primeira dose no consultório. Eu faço, porque aí eu Eu já também faço reviso o assim. paciente e treino a técnica de novo. Eu tenho um Tá monte de certo. criança pequena. E aí chega no segundo frasco, eles já estão craque. Então, Tá. Mas e no assim, adulto, você faz eu faço tudo igual. Porque eu tudo faço igual? na criança, eu atendo a mãe, entendeu? Aí eu faço tudo igual, senão vai dar nó na minha cabeça e na da secretária. Então, enquanto está na indução, eu reavalio a cada frasco, tá? Não, tudo Mas bem. a Então, faz tudo bem. literatura, ela coloca exatamente assim, que a primeira dose deve ser aplicada sob supervisão médica. Tá bom, obrigado. Então, é a primeira dose do quê, né? Eu concordo com você. Eu faço porque eu acho que melhora a adesão. Os meus pacientes, geralmente, eles vão tranquilos, 3 anos, porque no começo eu acho que eles estão tão acostumados a olhar para minha cara a cada 45 dias, mais ou menos, que eles
depois pega o embalo, sabe? Tá certo. Legal. Obrigado. Imagina. Então, lembrar, né, de dar meia horinha aí da aplicação da sublingual, ó, entre as aplicações e o remédio, né? Se você for fazer 2 alérgenos, eu quero fazer gato e ácaro, não vou misturar, você pode pedir para o paciente aplicar um de manhã e um à noite, tá bom? E aí, aquela coisa, né, que eu reforço toda vez que o paciente esqueceu uma semana, pode manter. De uma semana a um mês, vai avaliar caso a caso, mais de um mês vai voltar para a indução, tá? E se o paciente tiver com algum processo infeccioso grave, tá com febre alta, as primeiras 72 horas, pausa e depois volta, tá? Mas não precisa pausar em qualquer sintoma leve. Porque senão você faz em criança, vai, com seus 4, 5 anos de idade, que tá naquela fase de ficar doente toda hora, a criança não vai conseguir fazer imunoterapia, né? Então a gente tem que sempre avaliar sintoma de gravidade para decidir. E aí, só encerrando, eu acho que esse é o último slide, a gente sempre tem que fazer o PRIC? Ou será que dá para se basear na IgE específica? Né? O que a gente sabe hoje, que é importantíssimo a gente se basear no perfil de sensibilização. Então, não é obrigatório 100% fazer o PRIC, tá? O PRIC é melhor no sentido do paciente ver a pápula, melhorar a adesão? Eu acredito que sim. Mas, putz, eu atendo paciente por teleconsulta. E aí, como é que eu faço o PRIC? Eu peço para alguém fazer o PRIC. Eu já vi coisas, paciente do Brasil todo, eu já vi coisas maravilhosas de PRIC teste, né? Que aí você fala, putz, acho que eu confio mais na IgE específica. Então, não é obrigatório fazer o PRIC teste desde que a gente encontre a sensibilização, tá? Não é para fazer com extratos aleatórios. Eu vou fazer para ácaro para todo mundo. Aí o paciente não é sensibilizado àquele ácaro, nem é sensibilizado a ácaro. Não precisa. Começar sublingual, em 1 para 10 mil ou 1 para 1 milhão, tá? Não tem isso muito bem padronizado. Eu começo, se essa é a opinião pessoal, eu começo em 1 para 10 mil, tá? Porque eu não tive nenhum paciente. Antigamente, quando eu terminei a alergia, faz, sei lá, 10 anos, muita gente começava em 1 para 1 milhão, mas a maioria das pessoas hoje em dia, a gente começa em 1 para 10 mil e vai tudo bem, também para ácaro, né? A escolha da concentração de manutenção é individualizada, então você vai descobrir qual é aquela dose mínima para o seu paciente ficar bem. O ideal, tá vendo? É reavaliação a cada mudança de concentração, mas esse ideal, será que pode ser uma teleconsulta? Pode ser uma reavaliação só para ver se está tudo bem, se você vai progredir aquela dose? Eles não especificam. E sempre a clínica é soberana. Não tem indicação, não tem necessidade da gente ficar repetindo o teste toda semana, todo mês, a cada mudança de frasco, tá? Não precisa ficar repetindo o PRIC. Eu acho que era isso, gente. Deixa eu não sei quem é, mas pode falar. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. É o seguinte, eu moro numa região muito quente, no norte do Brasil, e, evidentemente, eu guardo as substâncias reagentes em temperatura de 2 a 8, né? Uhum. E, assim, quanto aos diluentes, a gente tem que, nesse Não caso que é muito precisa. quente, qualquer temperatura, 40 graus, 35, é tranquilo? Tranquilo, porque não tem proteína ali, né, no diluente. Porque o extremamente. problema do calor com ácaro é que você desgranula, né? Proteína desgranula. Sim. Então, não tem problema você guardar o diluente mesmo estando calor, tá? Tá bom. Não é para colocar no sol, né? Eu falo que é igual quando você compra um remédio que eles regulam a temperatura ambiente, deixa na janela. Mas deixa dentro do armário bonitinho ali. Eu falo porque a região nossa aqui, naturalmente, é 40 graus. É tranquilo, todo dia. Entendeu? 40 graus. Aí, olha que legal. Legal. Só um calorzinho. Tá Meus bom. amigos Obrigado, de Belém falam isso. Não, mas pode deixar dentro do armário, não tem problema, só não deixa ela direto no sol, tá? Tá bom, obrigado. Mais alguém, gente? Vou fazer mais uma pergunta aqui, porque ninguém está perguntando. Vou perguntar assim, porque é coisa do dia a dia. Eu normalmente começo igual você, eu começo com 1 para 10 mil. Eu só trabalho com sublingual, eu não trabalho com subcutâneo. Mas tem alguns colegas meus que estão começando a começar de 1 para 1000.
Aí eu fiquei assim, de 1.000 para 1.000 já está muito próximo da dose de manutenção, né? Sei lá. Ó, eu O que tive você acha? uma paciente que era uma rinite leve, mas ela queria monoterapia, porque ela viajava muito a trabalho e falava que quando ela viajava piorava por conta de lugar que tem carpete, essas coisas. E a gente começou no 1 para 1.000, mas era uma rinite leve. Então, assim, eu acho que é muito difícil, fica muito confuso para os pacientes, faz um de um jeito, um do outro. Pelo menos eu tenho muito paciente que um indica do outro, então eu acho mais fácil padronizar todo mundo. Então eu começo no 1 para 10.000, todo mundo praticamente. Começar no 1 para 1.000, eu concordo, eu acho meio arriscado. Principalmente se tem asma junto, né? Tem outras doenças de alergia junto. A gente sabe que na dermatite atópica associada, você pode ter uma piora da dermatite atópica, principalmente na fase de indução, com uma maior quantidade de ácaro. Então, eu acho arriscado. Eu não começaria. Porque é o seguinte, a região onde eu moro aqui, assim, tem longa distância, tem paciente que vem com mais de 1.000 quilômetros. Então, assim, eu até fiz dois casos já de 1 para 1.000, por causa dessa condição dele vir para o consultório fazer o crescimento da concentração, entendeu? Mas foi pouquíssimo, 2 casos que eu fiz, quando Então. eu do Mato Aí, Grosso, por exemplo, é muito longe, 4 aí vezes. sempre vem a minha dúvida, né? Será que não vale levar 1 para 10.000 e 1 para 1.000? E você faz a reavaliação por teleconsulta, sabe? Ele leva 2 frascos e aí ele volta no 1 para 100? Dá para fazer, Sabe o que eu né? penso nesse sentido? Aí Assim, você consegue o paciente, facilitar um pouco a distância, né? eu penso assim, o paciente está a longa distância e ele usa uma concentração em casa que não foi feito no consultório. E ele dá um piripaque qualquer lá, vai botar a culpa não na medicação. E eu não estou lá presente. Por isso que eu falo para todo mundo, né? Eu falo que eu não tenho parente médico, meus parentes são todos advogados. Então, assim, termo de consentimento livre e esclarecido tem que ser para todo início de imunoterapia, né? Sim, A com gente certeza. tem que ter bem documentado que a gente explicou para o paciente quais eram os riscos e o que podia acontecer com aquele tratamento. E os meus pacientes de imunoterapia têm o meu contato, né? Todos eles. Porque eu acho que a gente tem que se respaldar mesmo. Então, o termo de consentimento, hoje não, ontem eu estava conversando com um grupo de amigas, porque eu tenho uma paciente super querida, ela é super querida, ela e o filho. O pai dá um pouquinho de trabalho, nunca vai em consulta nenhuma, mas ele gosta de dar trabalho, né? E aí essa criança, ela tá fazendo imunoterapia, tá na fase de manutenção, tá super bem, tem uma asma e uma rinite. E aí ele fez uma otite, e aí tratou com antibiótico, ficou tudo bem, fez uma urticária pós-infecciosa, de livro. Quando começou a melhorar da urticária, ele começou com uma artralgia, então ele está com uma artrite migratória pós-infecciosa agora. E o pai cismou que é a imunoterapia. E eu já falei, olha, isso é sintoma do bicho, não é da imunoterapia, né? Isso é pós-infeccioso, é pela otite, teve uma otite, teve uma infecção documentada, que alguém tratou, não fui eu, né? Não tem nada a ver, e o pai tá batendo o pé que ele não quer que a mãe continue a imunoterapia, porque ele cismou que isso é efeito colateral da imunoterapia. Uma otite com uma artrite e uma urticária. E que nem era aguda, assim, não foi pingou a imunoterapia, fez a urticária, não foi nada disso. Ele estava pausada a imunoterapia. E aí eu falei, olha, aí a mãe olhou e falou assim, doutora, e se ele quiser brigar com você? Eu falei, cara, vocês têm um termo que vocês assinaram, no qual eu escrevi todos os possíveis efeitos colaterais da imunoterapia, inclusive eu coloco todos os sintomas de anafilaxia, né, para o paciente. Certo. Não tem problema, tá bem documentado. Vocês foram informados do que vocês podiam ter de sintoma. Não é nenhum desses. Então, tá tudo bem. Aí ela falou, tá bom, doutora, eu vou ficar te defendendo. A mãe é ótima, é que o pai quer tirar o leite, tirar, sabe, o danoninho e não sei o quê. E da imunoterapia ele não quer. Porque ele não quer pagar, na verdade. Tá certo. Outro assunto aqui, vou aproveitar você. Eu não atendo criança, mas de vez em quando eu vou fazer umas consultas no estado do Pará e ali tem que atender tudo, né? Então, eu tive o caso de criança com 5 anos que era necessário fazer imunoterapia, sublingual, claro, que eu não trabalho com subcutâneo. Mas, assim, a mãe e eu chegamos num consenso que não tinha como a criança suportar 2 minutos com a medicação sublingual. Então, como é que é a técnica que vocês usam para ensinar a criança a manter essa gotinha debaixo da língua? Você tem uma técnica específica? Na verdade, eu vou brincando com eles, né? O que eu faço no começo,
eu pingo na mucosa jugal para treinar, para eles perderem, porque às vezes eles não deixam porque eles têm medo, né? Então eu travo aqui assim, ó, pingo a gotinha, e aí depois eu vou fazendo desafios de contar até 10. Então no começo eu consigo 10 segundos. Então eu vou, sem engolir, vamos até 10. Aí, por isso que eu gosto de reavaliar. Porque aí ele volta, ele fala, tia, eu consigo 30. E eu falo, então vamos ver se a gente consegue 40. E aí eu vou devagarzinho. Então, às vezes, no primeiro frasco, no segundo frasco, ele não consegue segurar 1 minuto. Mas lá pelo meio do segundo pro terceiro vai. Mas eu vou fazendo desafio. Eu coloco o despertador do celular para eles ficarem olhando. Ó, só pode engolir quando chegar em tal. Aí eles ficam paradinhos. Mas treinamento inicial você faz já com a medicação ou só com diluente? Faço com a medicação. 1 para 10 mil eu faço com a medicação. Medicação mesmo, né? 1 para 10 mil faço. É muito diluído, né? É quase o diluente. É quase diluente, verdade. Obrigado. É quase diluente, imagina. Oi, Cândida, diga. Oi, Ana, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, que já aconteceu na residência, mas eu nunca mais peguei paciente assim, e me surgiu essa dúvida agora na sua aula. Se eu pego um paciente que estava fazendo uma imunoterapia subcutânea e ele quer passar para sublingual, eu tenho muita dificuldade dessa difícil, transição. Né? Teoricamente, na literatura, eles falam que você tem que recomeçar. Porque o que acontece? A gente não tem, por mais que a gente queira, né? A gente não tem uma padronização 100% de quantidade de alérgeno nos extratos. Então, eu brinco que a gente não tem nunca certeza absoluta, se você for ver na literatura, do quantidade numérica de alérgeno que a gente tem em cada extrato que a gente faz. Então, o que a gente sabe, é que a gente bem documentado, é que a gente vai aumentando aquela concentração daquela apresentação que você está usando, né? Até chegar numa concentração que o paciente fique bem. Então, quando você vai mudar de uma técnica para outra, o ideal é recomeçar. Beleza, eu recomeço. Tá, às vezes, principalmente tem rinoconjuntivite, que ele quer tentar começar pela sublingual, e às vezes a resposta fica mais ou menos, que para conjuntivite, às vezes a subcutânea é melhor. Eu falo, olha, vamos tentar pelo menos uns 6 meses, então, já que você não quer de jeito nenhum a subcutânea. Mas se chegar em 6 meses e você não tiver tido resposta, a gente começa a sublingual. A gente começa a subcutânea. E aí a gente vai, eu vou tateando assim. Mas eu já deixo isso bem falado com ele antes. Tá. Entendeu? Bom, eu converso obrigada. antes de começar, eu já aviso. Ó, a gente vai tentar por pelo menos 6 meses. Se a técnica não der certo, a gente vai trocar de técnica e recomeçar. Eu já aviso antes, sabe? Para não ter dor de cabeça depois. Sim. Obrigada. Imagina. Diga, Odilon. Não, eu de novo, desculpa aí ficar te perturbando tanto, Fica tá? tranquilo. Mas é assim, deixa eu falar aqui assim, um paciente com quadro clássico de conjuntivite, mas tanto imunocap quanto prick-teste, tudo negativo. Mas assim, você parte para investigar componentes? Putz, eu geralmente não peço, porque vem negativo também, né? A chance de vir positivo para alguma coisa específica no ISAC não é tão grande assim, né? E você conseguir fazer uma imunoterapia baseada naquilo. Então é muito difícil. Até porque a maioria dos convênios não cobre, dá uma dor de cabeça aí. Então, é muito ruim, né? Aí, geralmente, é muito ruim. E aí, algumas vezes, eu entro com imunobiológico. Imunobiológico, né? Eu entro com imunobiológico. Porque eu acho que aí é um caminho um pouco mais documentado, né? Tá certo. Obrigado. Imagina. Gente, mais alguém? Senão vamos encerrar para poder jantar? Oi, Andréia! Diga. Doutora, tudo bem? Boa noite Bem. a todos. Eu gostaria muito de agradecer profundamente pela sua aula, foi extremamente esclarecedora. A sua experiência e clareza em transmitir esse conteúdo faz toda a diferença para nós. Então, eu, Andréia, em nome da Salute Vita, quero agradecer. A gente teve muito prazer em assistir, estar contigo. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos e por ser essa parceira tão dedicada conosco. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Pelo convite e pela oportunidade de falar, né? Eu acho que transmitir conhecimento é sempre o melhor caminho, né? Para a gente fazer o melhor pelo paciente.
Foi muito enriquecedor para nós, tá? Para todos que estão assistindo e que tiveram o prazer de estar aqui, tá bom? Então, se ninguém for falar mais nada, boa noite e Vamos jantar, né? Obrigada em meu nome, da Salute, da equipe inteira, e obrigada a todos por estarem presentes. Obrigada, gente. Boa noite, viu?